Bom, pessoal, eu resolvi fazer esse videozinho aqui para revisar 4 coisas em relação ao nosso conteúdo. E aí eu vou tentar ser o mais rápido possível para poder não tomar tanto tempo de vocês e também para otimizar da melhor maneira. Então aqui eu vou usar aqui quatro planilhas como exemplo, né, para falar sobre soma, sobre a aplicação de média, potência e a condicional se, que foi o que nós vimos na última aula e nas últimas práticas. Tá? Então aqui a gente vai começar fazendo uma pequena revisão em relação a como usar a propriedade de soma. Né? Vocês já sabem que os operadores padrão, né, são os aritméticos, né, que você vai usar soma, soma, subtração, divisão e a multiplicação, né, através desses símbolos aqui, que é como o Excel interpreta. Né? E aí o que é que vai acontecer? Como que eu quero fazer aqui a aplicação de soma, eu criei esse exemplo aqui só para a gente poder fixar de uma forma mais fácil. Eu vou colocar aqui em cima um valor em dinheiro, né? E aí eu vou colocar dizendo que essa pessoa recebe, sei lá, 1.930,50 centavos. E aí eu vou fazer um controle, né, simples de custo em relação a essas coisas que são despesas. E aí no final ele vai me dizer quanto que eu tenho em relação ao que eu tinha e tive que gastar, certo? E aí para ser bem fácil, deixa eu só tirar aqui, vamos só pensar primeiro na lógica, né, para que tudo isso aconteça. Eu vou ter esse salário, né, esse valor, e aí eu vou, depois de ter esse valor base, né, somar todas essas contas, beleza? Que vão dar um valor tal, um valor X, e aí no final eu vou pedir para que tudo isso daqui que foi somado seja subtraído pelo que eu tenho, porque é assim que vai funcionar, né? Eu tenho esse que a gente vai interpretar como ativo e todos esses passivos para poder ver o que é que vai restar no fim do mês, né? Ou no fim do dia, né? Dependendo de como sejam as despesas. Então a primeira coisa que eu vou fazer é atribuir no Excel o valor, né, a propriedade de dinheiro, né, para ele saber que esses valores que eu vou colocar aqui são referentes à moeda. E aí como é que eu faço isso? Eu venho aqui em cima, né, essa opçãozinha, e clico em reais, né, que é essa ferramenta formato de número de contabilização. E aí por eu ter selecionado tudo, ele já vai saber que todas essas células, né, são ou serão interpretadas como dinheiro, como moeda. Beleza, vamos lá. Vou criar aqui valores fictícios. Não sei. 120, 40, 280, 100, 89,90. Carro, não sei, vou botar aqui 520. Combustível 200. Aluguel, né, como se fosse, vai lá, bota isso. E outros, nada. Beleza. Deixa eu ver só pra... Pronto. O que é que eu vou fazer aqui? A primeira coisa, vou somar todos esses valores e dar um total em relação a isso, né? Esqueci até de escrever aqui, total de gastos. Gastos. Beleza. O que é que eu faço? Há duas formas, né? Uma é eu colocar igual, que sempre que você for começar uma fórmula, tem que começar com o operador, né? Melhor com um sinal de igualdade. E aí eu posso somar essa, né? B2 mais B3 mais B4 mais B5. Funciona, mas demora mais do que um dia de fome, né? Fazendo assim. Então qual é o jeito mais rápido, né? É você dizer que vai fazer uma soma. Então como é que você faz isso? Igualdade, escreve soma, né? Que é a operação que nós vamos fazer. E aí você abre parêntese para que ele interprete que vai fazer um cálculo, né, de soma referente a esta célula até a última. Que tanto faz, você pode fazer clicando e arrastando ou escrevendo B2, dois pontos B11. Fecha parênteses e dá um Enter. Pronto, ele fez a soma e retornou isso daqui, dizendo que tudo isso que está aqui vai dar esse valor. E aí agora eu quero que ele me diga o saldo, né? Quanto é que vai ficar no fim do mês em relação a isso. Então assim, para fazer a soma é fácil, né? Você pode fazer célula por célula, né? Eu estou fazendo aqui, só para vocês verem que dá certo.
Eita, haja paciência, né? Então, ainda bem que são poucos. Se fossem 500 eu desistiria antes mesmo de começar. E pronto, dá a mesma coisa, né? E você vê que a sintaxe é B2 mais B3 mais B4 mais B5 até B11. E aqui é bem mais simples, né? Só soma B2, 2 pontos, B11, né? Até mais fácil de escrever. Os dois funcionam, né? Só que claro que um é mais rápido. Para poder fazer a continuação desta planilha, eu vou fazer o que agora? Eu usei o exemplo de soma, mas não tem problema, porque nós vamos fazer outra operação, né? Para me ter a noção de quanto eu tenho e de quanto eu gastei e quanto vai ficar, o que é que eu vou fazer, né? Eu vou tirar do que eu tenho os gastos, né? Então eu vou fazer uma subtração, né? E aí para isso acontecer é muito fácil. Eu vou dizer aqui que nessa célula aqui do saldo, vou botar até outra cor, que é para poder saber, né? Que é algo diferente. Eu vou colocar aqui. Qual é a fórmula? Igual, né? Sempre começa com igual. Eu vou dizer que eu vou pegar esta célula aqui, ou esse valor, né? Mas o ideal, como eu falei para vocês, é sempre pegar a célula, porque se você amarrar valor, que eu poderia colocar aqui, né? 1930,50 menos 1814,90. Opa, não pode pôr ponto civil. Não, deu certo, deu certo. Não vi o que era que deu a mensagem de erro, mas fez o cálculo. Por que que eu não recomendo fazer assim? Porque se por um acaso você mudasse aqui, sei lá, nesse mês ele não, sei lá, acabou uma prestação, zerou. Mudou os valores, né? Mudou os valores de gastos. Mas o saldo continua o mesmo, porque está amarrado aqui em cima, que sempre vai ser o gasto de 1814,90, que era o gasto anterior. Então, por isso que você não deve usar os valores, e sim as células, porque sempre que você modifica qualquer valor que tem aqui, ele vai calcular sozinho sem precisar fazer de novo a fórmula, né? Então, como é que é o jeito certo? Você vem com igualdade, marca a célula que tem o valor ativo e subtrai pela do valor passivo. Pronto, só isso. E aí, sempre que eu modificar o que tem aqui em cima, ou em qualquer um desses lugares, né, ele lá embaixo vai compensando. Beleza, agora vamos para outro exemplo aqui, que é como fazer cálculo de média, né? Nesse exemplo que eu tenho, eu estou utilizando duas notas, né? E aí como é que funciona na matemática esse cálculo de média para duas notas, né? Essa média aritmética. Como são duas, eu vou somar uma com outra e no final pegar esse resultado e dividir pela quantidade de provas, que no caso são duas, então eu vou dividir por 2. Então como é que seria a fórmula, né? Sempre começa com igualdade. E aí eu vou dizer que eu vou fazer a soma desta célula com esta e depois dividir pela quantidade de provas, né? De avaliações. Então, barra 2. Ok? Tem algum problema aqui, né? O que é que está acontecendo de errado? Como são duas operações, eu tenho que fazer igualzinho na matemática. Tem que fazer assim. Igual, soma, abro parêntese, esse mais esse, opa, esse, dois pontos ou ponto e vírgula, né, como são apenas duas, fecha parêntese, e aí eu vou dizer que no final, dividir por 2. Aí sim dá certo, tá? Você tem que colocar entre parênteses, que é para ele saber que ele vai fazer uma operação e depois a outra, né? Porque senão ele vai fazer que nem ele fez, ele dividiu 9 por 2 e depois somou com 7. Por isso que deu 11,5, eu acho, nem lembro mais. Então, para dar certo, você tem que colocar assim. Poderia ser um soma aqui também, você poderia colocar igual, esse mais esse e 2, entendeu? Não precisava ser com soma, mas pode ser de qualquer uma das formas. E aí, como eu já fiz isso uma vez, como é que eu faço para replicar nas outras, para mim poder saber a média dos outros 7 alunos? O jeito mais fácil é você vir nesse encontro aqui, deixa eu tentar dar um zoom, opa. Esse encontro aqui do finalzinho da célula, né, que a seta vai deixar de ser branca e gorda para ser preta e magra. Clicar e arrastar até o final, e ele continua, né, copiando e colando os valores. Ou você faria também Ctrl C e Ctrl V em cada uma delas, né? Que ele também faz da mesma forma. Então, um dos dois jeitos é funcional.
Então, para média, não esqueçam, né? Aqui a sintaxe, né? Você vai pegar a célula, somar com a outra e deixar isso entre parênteses, né? Que é para o Excel não ficar louco, não ficar sem entender o que vai acontecer. E depois dividir essa conta por 2, né? No caso, porque são duas provas. Então, assim, é igualzinho na matemática, né? Você separa por parênteses para poder fazer duas operações juntas. É isso. Vamos para outra. Agora, para a gente chegar pertinho do final, é sobre potência, né? Como fazer um valor exponenciado, né? Potenciado a outro, dá um resultado fixo. Né? Então é bem simples, igualzinho na matemática, né? Por exemplo, eu tenho aqui 7 e quero elevar a 3. Como é que eu vou fazer para encontrar esse resultado? Você já sabe, né, através desse, que as operações básicas são feitas com estes sinais aqui, né? Mais, menos, divisão e multiplicação. E aí a potência é feita com o uso do chapéu, né, com acento circunflexo. Né? Que aí você pode fazer aqui da seguinte forma, né? Você vai dizer 7 elevado a 3, elevado a 3, ele vai dar o valor. Errado, né? Por quê? Porque eu sempre tenho que iniciar com a igualdade, sempre. Não esqueçam disso, porque se você não colocar o valor de igualdade, o Excel não vai entender que é uma conta, certo? Então você começa com igualdade para depois colocar a conta. Então faz que nem eu fiz, né? Colocar a conta e depois volta e colocar a igualdade no começo, que aí ele faz o cálculo, certo? Desse jeito tá certo? Tá, porque deu o resultado certo. Mas aí se eu mudasse, né? Modificasse aqui esses valores, continuaria dando 343. Por quê? Porque aqui em cima ele continua entendendo que é 7 elevado a 3 e não 9 elevado a 2. Então qual é o jeito certo de fazer isso? Então é o que eu falo, não amarrem números, amarrem os lugares, né? Então o que, é que você vai fazer? Igual esta célula é elevada a esta, certo? Opa, esqueci de pôr aqui. A esta. E dá um Enter. E aí sempre que eu mudar agora, ele vai saber que o que ele tem que calcular é o que está na célula, e não os valores especificamente, certo? Então é isso, é bem simples. Vamos para a última, que talvez dê um pouquinho mais de tempo, né? Leve um pouquinho mais de tempo, mas será necessário. Beleza, vamos para poder concluir aqui o conteúdo nessa pequena revisada, porque isso daqui com certeza é o que vai ajudar não só na prova de vocês teórica, mas principalmente na prática, né? Que é o uso da condicional se. E aí o que, que nós vamos fazer? Eu estou usando aqui a mesma coisa, né, da vez anterior, só que com o acréscimo desse negocinho aqui que é a situação, né? Que ele vai me retornar de acordo com a informação que eu coloquei aqui, dizendo que sempre que o valor for aqui no total, né, do saldo negativo, ele me demonstrar que há uma coisa errada, né? E aí essa condicional é exatamente isso, é de acordo com a condição ele vai dar uma resposta diferente. E aí como é que funciona essa condicional se, né? Ele trabalha com duas coisas, né, que é com um valor verdadeiro e um valor falso. Como assim? São duas informações que eu vou ter que dar, né? Eu vou pensar em duas alternativas, ou é ou não é. E é por isso que ele considera verdadeiro ou falso, certo? E aí o que, é que vai acontecer? A gente já sabe como é que faz todo esse cálculo, né? Aqui acontece uma soma, aqui acontece uma subtração dessas duas, né, receitas, né, uma passiva e outra ativa. E aí eu vou dizer para ele que de acordo com o que acontecer aqui nesta célula onde está o valor do saldo, né, que é no caso B13, ele vai me retornar uma situação, se é uma situação positiva ou negativa. E aí como é que isso acontece, né? Como é que é a sintaxe? Eu vou dizer se, né, porque é condicional se a célula B13, né, apresentar um valor negativo, ele me demonstrar negativo. Se houver um valor positivo, né, ele vai me retornar positivo. E aí a escrita dessa lógica, né, desse comando, né, a sintaxe é igual se, não importa se é maiúsculo ou se é minúsculo, tanto faz, pode ser assim, ele vai compreender. E eu vou separar
né, dentro de parêntese, porque tem que ser dessa forma, no se tem que ser utilizado o parêntese. Então eu vou abrir e fechar logo para não esquecer. E fazer o cálculo, que vai ser se a célula B13, né, então eu vou dizer B13, vou fazer aqui para poder exemplificar, mas pode ser aqui embaixo, que é o certo, né? B13 for o quê? Negativo. Como é que eu faço para saber quando é que um valor é negativo? Quando ele é menor que zero. Então, pela lógica, se B13 for menor que zero, menor que zero, ele vai me retornar negativo. Se for maior que zero, positivo. Só que pela lógica, né, a gente não vai começar dizendo assim, a gente vai começar pelo positivo, né? Que ele vai me retornar positivo quando for verdade e negativo quando for falso, tá? E aí vamos fazer agora de verdade da forma correta. Vamos aqui. O que é que eu vou fazer? Vou trazer para cá só para a célula final. Aí eu vou dizer que igual se B13 for maior ou igual a zero. Pronto, fiz uma conta. Ele me retorne o quê? Positivo. Então, como é algo em extenso, né, escrito, eu vou colocar dentro de aspas. Então, ele vai me dizer, não pode apagar, hein? É positivo. E aí ele já sabe que quando essa operação, né, for feita e retornar um número que for maior ou igual a zero, ele vai me dizer positivo. E quando não for, ele tem que saber. Então, assim, quando não for, você coloca ponto e vírgula. E aí, quando não for maior ou igual a zero, que vai ser qualquer outra coisa, ele vai mostrar, né, negativo. Então, sempre que você for fazer isso, lembre que a primeira coisa que vem depois da fórmula, né, do cálculo é o valor que vai ser o verdadeiro, né? Verdadeiro em relação ao quê? Em relação ao que você especificou aqui, que é a fórmula, né? Então, se eu estou dizendo que sempre que for maior ou igual a zero, positivo. E quando não, negativo, tá? E aí vamos fazer aqui o teste, fechando, dando Enter. Olha aí o guia aí para vocês. De novo. E aí o que é que acontece para poder concluir tudo isso? Sempre que eu tiver um valor positivo, ele vai me dizer positivo, e sempre que for menor que zero, negativo. Vamos fazer o teste. Para testar no jeito fácil, vou tirar o salário, né? Então, se der um valor negativo, é negativo. Se for positivo, não tem erro, né? Então, por exemplo, aqui, ele ficou com 60 centavos, mas continua sendo positivo. E se desse exatamente zero, também seria positivo, né? Porque ele não está devendo. Então, em relação à condicional se, não esqueçam, né, dessa sintaxe. Vou até tentar colocar ela aqui um pouquinho maior. Um pouquinho maior. Aqui. Como é que eu vou fazer para mostrar maior? Né? Nesse caso, espera ainda. Tá difícil aqui, mas vai dar certo. Opa. Né? Então, você vai só lembrar que sempre você vai dizer a condição, né? E aqui nós estamos usando um operador de comparação, né? Eu estou comparando o valor que vai ter aqui com o zero, né? Dizendo que ele vai ser maior ou igual. E usando a condicional se, que é o verdadeiro e o falso. Né? No caso, a gente substitui o verdadeiro e falso por positivo e negativo. Poderia ser qualquer coisa. Né? Tipo assim. Meu Deus. Sobrou. Sei lá. Não sobrou. Né? Olha lá. Vamos só fazer aqui o teste. Né? Então, ele vai dizer de acordo com a condição que eu colocar. Então, esse verdadeiro e falso pode ser qualquer texto. Né? E a condicional se está estritamente ligada, né? Restritamente ligada a verdadeiro e falso. Né? E é isso. Espero que isso ajude vocês em relação à nossa avaliação. E nos vemos em breve. Valeu!